E aí, uma coisa que o método me ajudou muito foi o tal dos 5 minutos, né? Vou fazer isso aqui só 5 minutos. Vamos ver, e é parte também de organizar antes de planejar, porque às vezes eu tinha que correr atrás das informações e tal, então eu falei assim, 5 minutos eu vou só juntar as informações. Não vou nem sentar para escrever nada agora, eu vou só juntar as informações e organizar as informações para quando eu precisar sentar para escrever, eu já vou só escrever. Então, em vez de eu botar no meu planejamento escrever relatório, eu botava organizar as informações disso, disso e disso. Aí, naquele dia, eu organizava só aquelas informações. No outro dia, aí era organizar isso, isso e isso. Aí eu organizava. Aí no outro dia era escrever esse assunto. Então eu já sabia onde estava aquele assunto e não precisava mais ir organizar e buscar. Então eu já escrevi direto aquilo. Aí entrava os 5 minutos de novo. Não quero escrever? Vão 5 minutos aqui. Vamos ver, o que sair, saiu, e se eu resolver ficar, vamos ficar. E aí eu começava a ver aquela coisa, né, Rodrigo? Quando a gente começa, a tendência é continuar. Então, a maioria das vezes que eu começava a escrever, o que eu me propus a escrever 5 minutos, sempre foi mais. E aí, nisso, eu consegui finalizar um relatório que eu já estava procrastinando há 2 meses e que quando eu finalmente entreguei, eu recebi a resposta em 2 dias. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no RBcast, o podcast de gestão de tempo para quem não tem tempo. Aqui é um espaço para você que costuma procrastinar as suas atividades, as suas tarefas, coisas que você deveria estar fazendo hoje e está deixando para amanhã ou para a última hora. Para você que tem dificuldade de foco ou de organização. Para você que está sempre distraído, apagando incêndio no seu trabalho, trabalha em regime presencial e tem a sensação que segunda a sexta é só trabalho e no sábado e domingo deveria ser o seu tempo de lazer ou nas férias, mas nem isso funciona para você. Ou se você trabalha no regime híbrido e remoto e não consegue aproveitar o privilégio, o benefício de trabalhar assim. Se você não tem tempo, se você se enquadrou em alguma dessas coisas que eu falei aí, você está no lugar certo. O meu nome é Rodrigo Barreto, eu sou mentor de produtividade e gestão de tempo. Falo para você aqui dos Estados Unidos, da minha casa, em Houston, no Texas. E hoje eu trago um convidado, uma convidada especial, nesse primeiro episódio do RBcast, podcast de gestão de tempo, para você que não tem tempo. A gente vai falar hoje com a Janaína. Ela é minha mentorada, tá lá no Canadá. E eu vou pedir aqui para você, Jana, se apresentar para a galera do RBcast. Fala um pouquinho quem é a Jana. Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horas que vão estar escutando isso aí. Meu nome é Janaína, eu sou formada em arquitetura e eu tinha esse sonho de vir morar no Canadá já há muito tempo. E aí, durante mais de 3 anos, né, quase 4 anos, estava ali planejando, estudando tal, né, e me organizando e para poder realizar esse sonho de vir para o Canadá. E amanhã, na verdade, né, a gente está gravando esse podcast aqui, amanhã vai fazer 1 mês que eu estou aqui no Canadá e que eu estou começando, né, a realizar esse sonho, começando essa nova etapa. E é isso, eu sou solteira, tenho 40 anos e vim para cá sozinha mesmo, né? E vim aqui para poder começar uma nova vida e vamos ver aí. Tem os planos, né, também, pra gente explorar novos objetivos, explorar novos objetivos, metas, Você já morou fora do país, fora do Brasil antes disso? Você já tem, não é a sua primeira experiência internacional, certo, Jana? Certo. Não, eu já morei na Europa, né, também na Itália, mais especificamente por 3 anos. Mas aí eu fui para estudar, né? Eu fui fazer primeiro um intercâmbio, aí voltei, terminei a faculdade, depois voltei de novo para fazer o mestrado, né, aí com bolsa e tal, e depois voltei para o Brasil, aí tive outras experiências profissionais, né, e tal, que foram
preparando o meu caminho para eu chegar até aqui agora, né? Então, tô aqui meio que começando, mas não recomeçando tão do zero assim, né? Como a gente já falou também muitas vezes. Exatamente. E a vida, né? Eu costumo falar, é só a vida acontecendo, né? Esses planos que a gente vai transformando em realidade, sonhos que a gente vai transformando em realidade, uma mudança de rota aqui, uma coisa que leva um tempo um pouquinho maior ali, são consequências, são situações inerentes da vida da gente, né? Às vezes a gente planeja mudar de país e, sei lá, quer que isso aconteça no horizonte de 1 ano, mas eventualmente vai acontecer em 2 ou 3. Às vezes a gente quer mudar de emprego, às vezes, sei lá, você quer mudar o formato que você trabalha, você quer ter um pouco mais de liberdade de tempo, você está buscando alguma coisa e, sei lá, você não acredita que aquilo vai acontecer porque você não controla tudo, né? Muita gente que lida com essa dificuldade de gerir melhor o próprio tempo ou ter uma vida mais leve, mais clara, com mais foco, conseguindo realmente fazer aquilo que vai gerar resultado, lida com essa frustração de talvez frustração não seja nem a melhor palavra, mas essa incerteza, né, de eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai acontecer. Uma coisa que eu sempre vi desde o início em você, Jana, e a gente já tá junto aí há, sei lá, quase 2 anos, né, desde que você fez lá a Vida Produtiva, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas uma coisa que eu sempre vi em você foi essa certeza, ainda que incerta, de que aquele seu plano ia se tornar realidade em algum momento do tempo. Tá certo? Era de, tipo, eu vou fazer acontecer, né? Se não for desse jeito aqui, então a gente vai de outro. Como foi que aconteceu, né? O jeito que eu estava planejando não foi o que aconteceu, mas foi aberta uma outra porta, né? Porque eu acredito também que quando a gente se coloca em movimento, não vamos, né? Vou começar a fazer, eu acredito que as coisas também a gente vai gerando aquela questão que as pessoas falam, mas que faz muito sentido, né? A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, né? Então, assim, quando você se dispõe a se preparar, a fazer o que tem que ser feito para alcançar o objetivo, as oportunidades vão aparecer na hora que elas têm que aparecer. Então, teve gente que falou para mim assim, nossa, mas 4 anos, demorou, né? Aí já tem gente que fala, nossa, foi rápido. Eu falei assim, aconteceu na hora que tinha que acontecer, né? Então não existe um rápido ou demorou, né? Vai acontecer na hora que realmente a gente estiver pronto para que aconteça. E você falou sobre ter controle, sobre a frustração de a coisa não acontecer do jeito que a gente quer, porque a gente, né, planejou e tal. E, nossa, como essa noção de controle foi desconstruída em mim ao longo desse processo, né, Rodrigo? Eu acho que esse é um aspecto bem importante, né? Primeiro, essa questão do tempo, né? Tempo é algo relativo, né? O que é curto prazo, por exemplo? O que é longo prazo? Sempre tem essa discussão, né? O que é curto prazo? 1 ano é pouco tempo ou é muito tempo? 10 anos é pouco tempo ou é muito tempo? Então, as pessoas, elas querem colocar isso num frame, né? Isso aqui é pouco, isso aqui é muito, isso aqui é pouco, isso aqui é muito. Mas no fim do dia, cara, se você tá numa jornada que você acredita e que você sabe que aquilo vai acontecer, o tempo começa a se tornar uma variável menos importante. Ela, sim, é relevante, mas você sabe que vai acontecer. É só uma questão de quando. Não é uma questão mais de e se? Será que vai dar certo? Exatamente. Entendeu? Isso traz esse conforto, né? Porque você sabe que, apesar de a coisa não estar 100% no seu controle, porque o seu processo de mudança para o Canadá não estava 100% no seu controle. Em algum momento ia passar por algum obstáculo que estaria no controle de alguém. E a sua confiança, a sua certeza no processo te coloca nessa postura de atitude, né? De protagonismo perante aquela meta, perante aquele objetivo. E aí se torna tudo uma questão de tempo. Eu costumo falar, Jana, uma frase, você provavelmente já ouviu falando, que é o me dá 10 anos, né? Me dá 10 anos para isso aí acontecer. Deixa eu fazer acontecer, deixa eu deixar rolar, sem ter pressa, sabe? Tem muita coisa, principalmente big decisions, como uma mudança de país, uma mudança de carreira, sei lá, um casamento, ou um filho que você queira ter, sei lá, coisas que realmente vão impactar significativamente a sua vida, a sua rotina, o seu estilo de viver. Cara, essas coisas demandam tempo. E aí você respeitar essa variável, tempo,
é extremamente importante, né? E tirar um pouco da luz nela, né? De ter que fazer aquilo naquele prazo determinado, deixar um pouco a vida rolar. É mais ou menos assim que você tem feito, né, Jana? Assim, essa questão do tempo, só para a gente entender um contexto, por exemplo. Eu vim para cá com um visto de que é o que muita gente procura depois de chegar aqui, né? Eu vim já com a residência permanente, né, canadense. Então, eu sou praticamente uma cidadã, eu só não tenho direito de votar e de ser votada ainda, né? Mas é praticamente os mesmos direitos de um cidadão canadense. E muita gente, né, estrangeiros, imigrantes que vêm para cá em busca dessa residência permanente, né, que vem com visto de estudo ou de trabalho e que, ao longo, né, do tempo, tenta ir fazer todo o procedimento para transformar esse visto numa residência permanente. E eu conheço pessoas aqui que vieram para cá muito antes de mim, né? Quando eu estava começando o processo, elas começaram comigo, vieram para cá com visto de estudo ou de trabalho. Eu cheguei aqui como residente permanente e a pessoa ainda não conseguiu a residência permanente, né? Ainda está buscando isso. Então, aí eu já vi outras pessoas que conseguiram depois de 3 anos e eu falei assim, pois é, você ficou 3 anos aqui batalhando para conseguir o que você tem hoje. Eu fiquei 3 anos no Brasil fazendo a mesma coisa, também estudando, né, e tal, trabalhando para poder vir para cá já com um pouquinho mais de tranquilidade. Segurança, Né? estabilidade. De estabilidade, né? Eu juntei o dinheiro e tal, e eles foram conquistando tudo isso aqui. Não que uma forma seja melhor que a outra, mas foram escolhas diferentes. Então, por isso que eu falei, aconteceu na hora que tinha que acontecer. Demorou 3 anos para o outro aqui, para mim demorou 3 anos no Brasil. Então, cada pessoa vai ter o seu objetivo e o seu tempo e vai vir, né? Vai traçar o caminho da melhor forma que ela puder. Entender isso no processo, né? Essa individualidade, né? De cada processo. Porque, cara, hoje a gente vive num mundo extremamente conectado em que a comparação é uma coisa natural. É uma coisa Exato. Que, sei lá, tá acontecendo sem que você queira, às vezes, sem que você pense. E como eu fiz isso, né? Ao longo do processo. Eu sei disso. E aí eu queria pegar esse ponto que você falou de desconstruir o controle, né? Essa sensação de controle que você tinha sobre as coisas e que isso acaba te deixando mais estressado, acaba te deixando mais ansiosa, acaba te deixando, sei lá, comprometendo às vezes a qualidade do seu sono, a sua alimentação, coisas desse tipo. De que forma isso foi se desconstruindo? Ao longo dessa sua jornada, lá quando você começou Vida Produtiva, né, que é o meu treinamento para quem quer colocar um plano de vida e não só colocar esse plano de vida em uma folha de papel, mas tirar esse plano de vida, transformar esses sonhos em realidade, como é que foi essa jornada de desconstrução para você desconstruir quem você era e refazer aí uma nova Jana que está chegando no Canadá aí há um mês? Eu até meio que, quando eu olho para aquela Janaína toda, né, com aquelas questões sobre o que está no meu controle e o que não está no meu controle, eu até dou risada, né, porque, assim, essa minha jornada tem um pouco também, aliás, tem muito também do lado espiritual, né, sobre a sensação de controle. Eu sei que o podcast não é sobre isso, mas como a gente está falando sobre esse assunto específico, para mim teve muito a ver com isso, né? E então foi meio que uma junção dos dois, né? A gente nas nossas mentorias, nas nossas sessões de mentoria em grupo e tal, a gente conversa muito, né? O Rodrigo conversa muito com a gente, você conversa muito com a gente sobre o estoicismo e tal, essa filosofia que é meio que, né, tentar encarar as coisas como, né, com mais leveza, né, e olhar, tipo, cara, vai, né, pode acontecer um imprevisto a qualquer momento, mas como você vai reagir a isso, né? E aí, trabalhando essas questões, eu estava realmente muito aflita, foi num período que eu estava muito aflita com o quando ia acontecer, porque eu tinha já entregue a documentação
E eu tava esperando. E aí, quando você tá esperando, é algo que não depende de você, né, não importa, o governo vai te dar lá, sei lá, uma margem de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas aí você fica, né, naquela aflição e tal, e eu já tava ali meio que vendo um monte de gente sendo chamada, porque tinha essa questão também, né, da nota da prova de francês e tal, mas isso é uma outra história. Então, eu não tinha conseguido uma nota, e aí eu via várias pessoas que conseguiram essa nota sendo chamadas antes, e eu, como eu acabei não conseguindo a nota e fez um outro processo diferente da que eu queria fazer, ainda não tinha conseguido ser chamada. E aí eu comecei a entrar, né, naquela coisa, mas, gente, se eu não controlo isso, o que eu controlo então? Aí fui atrás de tentar conseguir uma nota melhor para ver se, né, então eu controlo o tanto que eu estudo, mas mesmo assim eu não tenho como controlar a nota que eu vou receber, porque não sou eu que vou dar a minha nota, e ficou naquela coisa, mas então para que eu vou estudar se eu não sei quanto que eu vou tirar, para que eu vou enviar documentos se eu não sei se vai ser aprovado ou não. Então você começa a entrar em parafuso. Eu fiquei, quando eu comecei a desconstruir tudo isso, eu fiquei mal assim por uns 2 dias. Minha cabeça começou a ir para alguns lugares, mas eu acho que isso foi bom, porque eu precisava disso para poder entender que o real motivo, o porquê que eu estava fazendo aquilo. Né? Por que você vai continuar tentando, mesmo sem saber qual vai ser o resultado disso? Né? Então, aí a gente começou com aquela questão, mas então, na pior das hipóteses, se eu começar a estudar para a prova e não conseguir a nota que eu quero, na pior das hipóteses, eu vou voltar a estudar o francês, eu vou vou relembrar e tal, as coisas que já fazia um tempo que eu não estava estudando, então eu tenho um motivo para estudar. Então, já alguma coisa já vai sair disso aí, que depende só de mim, isso. Né? Então, eu comecei a ver, mas você vai mandar, e se isso não der certo? Se não der certo, eu vou mandar de outra forma, eu vou fazer outro, e aí a gente vai, né, lidando com os resultados que forem acontecendo, e aí pensar nisso. Qual é a pior coisa que pode acontecer, né, com tudo que a gente... Né, se você tentar, qual o pior que pode acontecer? É dar certo ou é dar errado? Entendeu? Então, na verdade, tem a ver com aprender a lidar com a situação, independente do resultado que aconteça. Não é fácil, não foi fácil, foi uma desconstrução assim. E quando eu falo do lado espiritual, também teve a minha experiência, né, com Deus, nesse sentido de que eu fui cobrada com relação a isso, de eu entregar o controle das coisas que aconteciam na minha vida para ele, e não eu controlar, né, não eu mesmo ter o controle das coisas. Então isso foi algo comigo em específico, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ter essa experiência, mas para mim foi requerido isso. É muito bom que você está falando, e só para eu contextualizar para quem está aqui ouvindo a gente, o que é o estoicismo que a Jana falou lá no começo, né? Basicamente, em uma frase, o estoicismo, ele diz que você não é aquilo que acontece com você, mas a forma que você reage àquilo que acontece com você. Basicamente, em poucas palavras, é isso. É óbvio que é uma filosofia antiga, muito mais profunda que isso, mas em poucas palavras, é isso. E aí, quando eu ensino as pessoas, como a Jana, a lidar de uma forma um pouco mais leve com as coisas que estão, sei lá, à frente das metas que ela tem ali para ela, que você tem para você, eu ensino justamente isso. O que está dentro do seu controle? O que você pode fazer? Você pode controlar, por exemplo, as horas que você estuda, as horas que você se dedica. Você não controla o resultado da sua prova, mas o quanto você se dedica, você controla, de certa forma, tá certo? E foi isso que ela fez. Só que, para a gente chegar nessa última linha, nessa conclusão, a gente precisa passar por um processo que é desconfortável. Eu falo muito uma frase, né, Jana? Que eu prefiro viver numa zona de desconforto confortável do que numa zona de conforto desconfortável. Então, esses 2 dias que ela citou aí, de forma provavelmente literal, né, Jana? Esses 2 dias extremamente desconfortáveis, que foram, sei lá, de ansiedade, de angústia, de alguma coisa que você não consegue digerir direito, porque, cara, não tá sob meu controle, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, mas se eu estudar, eu também não controlo, então não adianta, por que eu tô fazendo isso? E aí,
Quando você chega nessa pergunta, essa pergunta é a pergunta que você precisa chegar. Por que eu estou fazendo isso? Né? A gente já está bem evoluído aqui no nosso papo, né, Jana? Quando você começa a se questionar o porquê. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Por que eu estou fazendo esse relatório? Por que eu estou preenchendo essa planilha? Por que eu estou fazendo exatamente isso? Cara, quando você começa a pensar no porquê, o livro do Simon Sinek lá, né? Comece pelo porquê. Eu não concordo em todas as partes com esse dizer, tem algumas outras coisas que para mim, em alguns momentos, vêm antes do porquê, mas quando você chega no porquê das coisas, você vai passar por um desconforto, porque às vezes a resposta que você encontra para você não é a resposta que você gostaria, não é a resposta mais bonita, mais romântica do mundo. E esse é o desconforto pelo qual a Jana passou e superou, né? Tem gente que às vezes tem medo de passar por esse desconforto, né? De encarar, eu vou ter que lidar com alguma verdade, de sei lá, no meu trabalho, por que eu estou preenchendo essa planilha? Por que eu estou escrevendo esse relatório? Quando você se questiona, você pode chegar numa resposta que não seja a resposta mais romântica. E aquilo ali vai gerar em você um processo de desconforto. Só que esse processo de desconforto, muitas vezes é a faísca, é a chama, é a ignição, é o sparkle que você precisa para se mexer e ter a atitude de fazer acontecer. Agora, Jana, vamos dar uns passinhos para trás, tá? Beleza. A gente foi bem longe aqui. Vamos dar uns passinhos para trás e conectar esse seu sonho. Você tinha um sonho de ir para o Canadá, já estava construindo, já estava nessa jornada, já estava construindo esse caminho. Em que momento você entendeu assim, tem o Rodrigo aqui, tem essa mentoria de gestão de tempo, tem o Vida Produtiva, tem isso aqui. Em que momento você entendeu que aquilo ali poderia contribuir na sua jornada? Porque quem está ouvindo a gente aqui, quem está vendo a gente aqui agora, tá lá na jornada da pessoa. E aí tem vários elementos, tem várias coisas aparecendo. E a gente cai naquele que a gente chama de análises parálises, né? Tem muita coisa disponível, tem muita coisa que você quer começar, tem muita coisa que você quer iniciar, e você não sabe exatamente se aquilo realmente vai te servir. De que forma você encaixou os seus sonhos, o seu objetivo de mudar para o Canadá, com aquilo que eu tinha lá dentro do Vida Produtiva, por exemplo, meu treinamento para quem quer botar um plano de vida no papel e transformar esse plano em realidade, esses sonhos em realidade. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, aqui, eu faço, cara, eu não sei se eu lembro exatamente, tipo, como eu era antes da mentoria, né, eu sei, é porque faz um tempinho, né, e que eu não paro mais para pensar nisso, né, que a gente agora fica querendo pensar na frente, mas o que eu lembro é que eu já seguia você no LinkedIn há algum tempo, né? Quando eu comecei a pesquisar mais sobre autoconhecimento, né? Sobre como alcançar os objetivos, né? E tudo. Então, quando eu comecei a pesquisar mais sobre isso, então foi aparecendo, né? Vão aparecendo as coisas pra gente, assim. E aí eu comecei a seguir você no LinkedIn, que acho que algum amigo que eu tinha em comum e tal, que lia também seus textos. Então, eu comecei assim, né, vendo que o que você escrevia para mim fazia muito sentido, né, e vendo que você também fazia esse trabalho de mentoria, né, e o fato também de você morar fora do Brasil, né, isso para mim também eu acho que foi algo que para mim fez sentido, né, eu estar numa mentoria com alguém. Inclusive, né, minha psicóloga também mora fora do Brasil, então eu acabei, né, sem, né, assim, uma intenção de fato, indo, né, para pessoas que estavam vivendo algo que eu também queria viver, né? E a minha psicóloga, ela mora na Itália. E quando eu comecei com, eu não contratei assim o serviço dela por causa disso, né? Mas tipo, eu acho que a gente acaba tendo afinidades, né, com pessoas que têm mais ou menos os mesmos objetivos que a gente, né? Então, então começou assim. E aí, depois de um tempo vendo, né, o seu conteúdo, consumindo e tal, e quando apareceu a oportunidade, né, de fazer
um webinar, eu acho que foi um webinar que você fez, ou Eu acho de que uma você fez tarde, alguma assim. imersão, alguma coisa assim. Alguma imersão. Aí eu falei assim, isso aí dá para eu pagar agora, né? Era algo simbólico, assim, que dava para eu participar. Uma tarde me programei e fiz. E eu estava justamente nesse momento de refinar melhor os meus objetivos, para onde eu estava indo. Eu já estava trabalhando isso, né? Com a psicóloga, que ela é especialista também em carreira, então eu já estava trabalhando isso com ela, então eu falei assim, né, mais uma ferramenta para mim aí. E aí a psicóloga, ela me dava as ferramentas internas que eu precisava, e você me deu umas ferramentas práticas para eu conseguir botar em prática tudo que eu já vinha trabalhando, não só com você, né, na sua mentoria, mas também já com a psicóloga e tal. Então, como a gente estava falando, a questão da desconstrução, né, e tal, eu acho que, para mim, os 2 dias que eu falei foi realmente literal, só que eu acho que poderia ter sido muito mais se eu não tivesse o apoio, né, tanto da minha psicóloga quanto da mentoria, né? Não só o seu, mas como que o grupo ali também, todo mundo foi contribuindo e tal. Eu lembro até que a gente conversou sobre a questão da fila do mercado, né? E que uma das pessoas que estava ali também deu essa contribuição, né? Sobre, porque a fila de todo mundo anda, menos a minha. Então, estar nesse grupo, né, de pessoas que têm os mesmos objetivos, né, e tudo, eu acho que nesse momento esse que eu estava buscando. Eu estava buscando ferramentas e pessoas que pudessem me ajudar a chegar no objetivo que eu queria, né? Cara, é a inquietude, né? É de você estar num movimento de busca, né? O que você falou aí, vamos lá, tem alguns elementos, né? Tem a coisa do ambiente, né, Jana? Então, você encontrar ambientes com pessoas, não só o mentor, cara, não é só, sei lá, é o ambiente que propicie aquele tipo de conversa, aquele nível de consciência, que gere em você esse estímulo, né? E as pessoas que te inspiram, o caso, por exemplo, de você se inspirar pelo fato de, sou psicóloga, coincidentemente mora fora do país. Eu, coincidentemente, moro fora do país. Cara, você tem que buscar pessoas que estejam com resultados que você quer atingir, né? Não dá para eu buscar, sei lá, fazer mentoria sobre paternidade, por exemplo, com alguém que ainda vai ser pai, né? Eu teria que aprender sobre paternidade com alguém que já é pai. Então, se eu estou buscando aquela coisa de que a gente é a média das cinco pessoas com as quais a gente mais convive, é muito real. Se você busca pessoas que convivem, sei lá, no mesmo patamar, na mesma situação, com a mesma visão de vida que você tem, você vai continuar fazendo mais do mesmo. Nada errado quanto a isso. O importante é você ter um nível de consciência de que você está onde você está por isso. Por causa dos ambientes e das pessoas que você está escolhendo se cercar. E muitas vezes, as pessoas que estão disponíveis para você se cercar não são nem pessoas que você precisa ter contato direto. Hoje, se você seguir alguém, por exemplo, numa rede social, se você acompanhar alguém, você muitas vezes convive mais com aquela pessoa ou com as ideias daquela pessoa do que com o seu vizinho de porta. Então não é mais só sobre uma convivência física, é sobre uma convivência que vai além, cara, que ultrapassa qualquer fronteira geográfica, sabe? Então hoje você tem a possibilidade de tudo, você só não faz se você não quiser. E aí na sua jornada você teve atitude, né, Jana, para começar a encarar esses desconfortos e para ir conectando as coisas. Eu acredito que você participou, foi em alguma imersão, alguma masterclass que eu comumente faço, inclusive agora no final do ano a gente vai fazer uma dessas imersões da qual a Jana participou, que eu chamo de comece o ano antes. Se você está passando por um momento de refazer suas metas, redesenhar o seu plano para o ano de 2025, para o próximo ano, a gente está gravando isso aqui agora em outubro, né? Mas no comecinho de dezembro eu vou fazer. A imersão começa um ano antes. Você vai ter a oportunidade de estar comigo por pelo menos 3 horas para colocar os seus planos, as suas metas no papel. A gente vai deixar o link do Comece o Ano Antes para você se inscrever aqui nesse podcast, para você se inscrever, já conhecer, já entrar e estar do lado de dentro, ter uma oportunidade de escrever os seus planos no papel e ter a mesma oportunidade que a Jana passou aí lá atrás,
Depois que ela passou pela imersão, aí ela escolheu dar uns próximos passos e seguiu para a vida produtiva e hoje está lá dentro da mentoria VIP. Mas o recado é esse, né? É de você furar essas bolhas e encontrar ambientes que te propiciem abrir a mente. Não necessariamente um ambiente que você vai pela primeira vez vai fazer todo sentido, ou vai ser para você, mas você se experimentar, né? Você se colocar naquela situação. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu lembro, Jana, até curioso, porque lá nessa Masterclass eu lembro muito bem que você estava com um certo ceticismo com algumas coisas que eu estava falando. Tinha algumas coisas que para você não fazia muito sentido, assim. Conta pra galera como é que foi essa sensação, se é que você se lembra bem também, né? Como que foi essa sensação de que talvez o que eu estivesse falando tivesse, sei lá, meio desconectado da sua realidade? Como é que era lidar com isso? Sabe aquela coisa de, para você é muito fácil, porque você já tá aí fora, você já tem isso, você já tem aquilo. Muitas vezes, quando a gente se coloca num ambiente de alguém que tá num nível de consciência diferente da gente, esse sentimento acontece, né? De impotência. Você se sente, cara, não tô entendendo o que ele tá falando. Ele tá falando de outro lugar aí, planeta, não sei exatamente. Como é que foi para você essa experiência, Jana? Na verdade, eu lembro que não me pareceu muito prático algumas coisas que você falava, né? Que eu não conseguia ver como que aquilo funcionaria na prática. Né? Eu lembro que eu falava assim, cara, mas tá, vamos falar então em termos práticos, vamos lá, o passo a passo, o que tem que fazer e tal, porque ouvindo assim, né, muito genérico esse negócio aí, e até também quando eu resolvi, né, dar o passo e fazer a vida produtiva, que me pareceu, que aí foi quando realmente você destrincha, né, o passo a passo. E, de novo, para eu dar o passo seguinte, que era da mentoria VIP, também me pareceu muito subjetivo, muito genérico. Assim, tá, gente, mas é isso, vai ficar só nesse papo filosófico, eu não tenho uma prática, né, algo, porque eu tenho a cabeça muito assim, muito, tá, o que tem que fazer então? É o passo a passo, né? Então, se tô aqui, quero chegar aqui, é por onde que caminha. Né, eu precisava disso. E vendo assim de primeira mão, não parecia, né? Mas porque você não estava mostrando ainda a prática, você estava mostrando o conceito do que você estava, né, transmitindo ali. E eu lembro que com o conceito eu tentei aplicar antes de entrar, sei lá, você deu uma semana, né, para a pessoa pensar, para ver se queria entrar com a promoção, alguma coisa assim. Deu 1 ou 2 semanas, eu tentei aplicar e eu lembro que foi uma bagunça, né? Eu tentar aplicar sozinha e tal. Aí eu falei assim, então tá, vamos lá. Vou aproveitar, pegar a promoção, então vamos ver. E a gente tem essa coisa, às vezes, de não seguir direito o curso online, né? Esses negócios, e eu já fazia alguns cursos, né? E fiquei assim, mais um curso online, vamos fazer e tal. Mas o que me interessou também foi que estava incluído, né, as mentorias com você, né, ao longo do curso. E a gente ia destrinchando o que a gente não conseguia aplicar durante o curso. E como só de ter feito só a vida produtiva, como que já deu uma guinada, assim, em como botar em prática, né, essa questão da organização pessoal, né, da gestão de tempo e de ter os objetivos claros e só de ter essa clareza assim na mente, porque no fim das contas era sobre isso, era sobre ter claro na sua mente o caminho para aonde você quer chegar, né, e partir daí você ir especificando esse caminho, né? Então, quando você falava sobre isso, eu falei assim, tá, mas como que é isso, né? E aí que a gente junto depois foi caminhando. A gente às vezes fica naquela euforia, não, eu quero chegar lá, mas, né, como? É curioso, né, o que você tá falando, porque eu sou um cara conhecido por falar muito que o meu método é prático, né? Eu vou pra prática, a gente vai e faz. E aí, quem tá me escutando aqui agora, escutando você falar, talvez esteja pensando, bom, mas não é prático o negócio? E ela tá falando que não é prático. Vamos lá, deixa eu contextualizar.
Quando eu dou uma aula de 3 horas, não tem como eu explicar Exato. tudo que eu entrego dentro de vida produtiva em apenas 3 horas. Então, eu preciso trazer um pouco da luz daquilo que você não sabe, um pouco de conceito. Não tem como praticar tudo ali naquelas 3 horas. No Comece um Ano Antes, por exemplo, eu vou pegar um elemento, uma ferramenta, que é o plano de vida, e a gente vai praticar ela lá. Mas não necessariamente eu consigo passar por todo o método. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre os termos práticos, mas eu queria só contextualizar isso. E aí, nesse momento, às vezes precisa um pouco de um voto de confiança. Né, Jana? A pessoa precisa... Tá, beleza, deixa eu ver aqui. Eu já tô aqui, deixa eu tentar. E deixa eu ver como é que vai ser. E aí tem um elemento importante aqui, porque curso na internet tem um monte. Tá cheio de curso aí. Eu, inclusive, tenho curso aí que se você comprar e nunca fizer, você não vai sair do lugar. Então é igual se matricular na academia e achar que vai ficar forte ou emagrecer. Ou igual, sei lá, se inscrever na escola de inglês, pagar um ano inteiro de curso, né? Porque tem um monte de promoção para isso. E aí você começa, mas você não vai, não faz. De nada adianta. E aí, num processo, qual é a grande diferença de um curso para uma mentoria, por exemplo? Uma mentoria, o mentor, ele consegue te acompanhar, ele vai estar mais perto de ti, pelo menos se for um mentor sério, né? Ele vai estar mais perto de ti e vai conseguir acompanhar os roadblocks, os speed bumps que você tiver. Ah, isso aqui eu fiz, não deu certo, isso aqui eu tô tentando, isso aqui não tá indo muito bem. Eu consigo, com a minha experiência, acompanhar você ao longo dessa jornada. É diferente de você comprar um curso, sei lá, começar a ler um livro que seja e tentar fazer sozinho. Se você está tentando fazer sozinho, vai levar mais tempo e vai sair naturalmente mais caro, ainda que seja mais barato em preço. O valor que você vai estar investindo não é só o valor monetário, é o valor de energia mental. E isso interfere absolutamente com o seu tempo. Ocupa muito mais tempo. É óbvio que eu gostaria de entregar o meu método completo. Se eu pudesse, a melhor forma possível seria que eu, sei lá, fizesse assim com a mão, né? E passasse o método para você, né? Em 1 segundo. Você pegou e você começa a aplicar amanhã. Mas, cara, é prático. Você tem que começar a fazer. E aí, nesse momento, você precisa desse voto de confiança. Tipo, deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu começar. Enquanto você ficar só na teoria, eu explico lá, planejamento diário. Se você ficar só na teoria, você não vai sair do lugar. Eu explico como é que você faz análise de rotina, gestão de tempo, Pareto, 80-20, eu explico tudo isso dentro da metodologia do método Produtividade Consciente, do método OnePage, né? Mas se você não fizer e não passar por ali, aquele desconforto, aquela coisa de você mesmo fazer, você não vai sair do lugar. Ô, Jana, já que a gente está falando sobre essa coisa prática, consegue ilustrar alguma coisa bem prática para a galera que está escutando aqui? Assim, cara, o meu planejamento diário eu fiz assim, ou a minha gestão de tempo eu fiz assim. Algum elemento que você fez e que teve um impacto significativo, algum resultado. Eu me lembro eu acho que era um documento que você precisava traduzir, alguma coisa assim, que você estava procrastinando, estava deixando para depois e não ia e não fazia. De alguma forma, o método OnePage te ajudou nisso. Tô certo ou tô errado? Se quiser usar esse exemplo, se quiser usar algum outro exemplo, fica à vontade. Ai, teve vários, né? Teve vários. E teve o documento que eu já estava no limite do tempo para entregar ele e eu tinha feito, sei lá, 2 páginas e ele tinha 30 e eu fui... E eu falei assim, ai meu Deus, e agora não vai dar e tal. E aí a gente tem aquela... O método, né, ensina a gente a ir quebrando as tarefas, porque às vezes a gente coloca uma tarefa, traduzir o documento. Aí a gente foi quebrando, né? Não, ó, vou ficar, em vez de botar quantas páginas, você põe quanto tempo. Fala assim, ó, não, vou ficar meia hora, mas eu vou dedicar meia hora para isso, né? Botar aquele, né? Fazer um pomodoro adaptado. Meia hora primeiro. Então a gente escreveu lá, traduzir meia hora o documento. Quando eu vi, em 2 dias eu consegui terminar o negócio, em menos de 2 dias, me dedicando assim, seguindo, né, tudo aquilo que eu me propus a seguir, né? Então, nesse questão me ajudou muito, né? E também com relação ao relatório que eu tinha que fazer
para esse processo também, né, de estar aqui no Canadá. Quando eu me apresentei, eu falei que eu sou arquiteta, mas eu também tenho uma outra carreira de tradutora, né, que eu também já juntei algumas vezes as duas carreiras, já fui tradutora em canteiro de obra, em escritório de arquitetura, então já traduzi documentos de arquitetura, já traduzi documentos nada a ver com arquitetura também, já traduzi documentos de medicina, então, mas tem uma outra carreira também que eu tenho, né, que quando eu não estava dando nada em arquitetura, eu falei assim, gente, tem alguma coisa que eu posso fazer, tenho idiomas, vamos fazer alguma coisa com esse monte de idioma aí, que eu tenho. Então, foi algo que eu entrei. Então, tem essa carreira também de tradução. E aí, voltando na questão do relatório, também era... Porque escrever não é o meu forte, né? Como a gente já tinha... A gente falou, né, Rodrigo? O Rodrigo gosta muito de escrever e eu já não tenho muita coisa com escrita, né? Então, tudo que eu tenho que sentar e escrever, eu sempre procrastino. Eu sempre falo, ai, meu Deus, tem que escrever. Ai, deixa eu ver outra coisa, então. Deixa eu ver o que eu tenho, que mais que eu posso fazer que não tem que escrever. Então, se eu tenho que escrever, eu sempre vou deixando para depois. E aí, uma coisa que o método me ajudou muito foi o tal dos 5 minutos, né? Vou fazer isso aqui só 5 minutos. Vamos ver. E é parte também de organizar antes de planejar, né? Porque às vezes eu tinha que correr atrás das informações e tal, então eu falei assim, 5 minutos eu vou só juntar as informações, não vou nem sentar para escrever nada agora, vou só juntar as informações e organizar as informações para quando eu precisar sentar para escrever, eu já vou só escrever. E aí eu fui e fazia isso. Então, em vez de eu botar no meu planejamento escrever relatório, eu botava organizar as informações disso, disso e disso. Aí, naquele dia, eu organizava só aquelas informações. No outro dia, aí era organizar isso, isso e isso. Aí eu organizava. Aí, no outro dia, era escrever desse assunto. Então, eu já sabia onde estava aquele assunto e não precisava mais ir organizar e buscar. Então, eu já escrevi direto aquilo. Aí, entrava os 5 minutos de novo. Ah, não quero escrever? Vão 5 minutos aqui. Vamos ver, o que sair, saiu, e se eu resolver ficar, vamos ficar. E aí eu começava a ver aquela coisa, né, Rodrigo? Quando a gente começa, a tendência é continuar, né? Então, a maioria das vezes que eu começava a escrever, o que eu me propus a escrever 5 minutos, sempre foi mais. E aí, nisso, eu consegui finalizar um relatório que eu já estava procrastinando há 2 meses e que, quando eu finalmente entreguei, eu recebi a resposta em 2 dias. Então, era... Esse daí, para mim, foi... Impressionante. Aí, isso é o ganho de tempo escancarado, né? Algo que você estava deixando, estava levando, e que depois que você fez, em 2 dias, a coisa aconteceu, né? Então, vamos lá, para contextualizar para quem está... Não, e nem era um relatório muito grande, era 3, 4 páginas um relatório. É isso. Cara, se você tá aí escutando a gente, você tem uma tarefa que você procrastina. Eu vou explicar agora para você, em 1 minuto, por que você procrastina. A Jana procrastinava a escrita. Essa é uma tarefa que, para a Jana, no caso dela, a escrita, escrever, tem um tamanho percebido. Essa tarefa tem um tamanho percebido para ela. A tarefa que você está procrastinando aí, ela tem um tamanho percebido para você. Qual o tamanho daquela tarefa? Cara, para mim, sei lá, tirar sangue é uma tarefa extremamente difícil. Para mim, preencher uma planilha, abrir uma planilha de Excel é extremamente difícil. Para mim, estou me colocando no seu lugar. Para mim, falar em público é extremamente difícil. Fazer uma apresentação, agendar uma reunião é algo extremamente difícil. Esse é o tamanho percebido da tarefa para você. E você tem uma quantidade de energia para superar, para fazer, para matar aquela pendência, para resolver aquela tarefa. Se a quantidade de energia que você tem num determinado momento do dia é menor do que o tamanho percebido daquela tarefa, você vai procrastinar, você não tem energia suficiente para superar, para realizar aquela tarefa. E aí, a regra dos 5 minutos, que a Jana mencionou aí, ela é uma forma de você quebrar esse tamanho percebido da tarefa. Você percebeu que quando ela falou, ela não falava mais em escrever. Ela falava em, eu só tenho que fazer isso aqui 5 minutos. Então, mentalmente, ela não estava mais pensando que ela tinha que escrever e traduzir um documento. Era só 5 minutos. Então, a gente está utilizando aqui
o artifício do tempo como uma forma de quebrar a tarefa para o mínimo de tempo possível para que o seu tamanho percebido, afinal de contas, 5 minutos, qualquer um tem para fazer qualquer coisa. Então, você reduz esse tamanho percebido e aí qualquer energia que você tenha é suficiente para realizar. Rodrigo, mas só 5 minutos não é suficiente. Talvez realmente não seja. Mas depois de 5 minutos, você quebrou a inércia de começar uma tarefa. Muitas vezes o que te faz procrastinar é a dificuldade que você tem de iniciar a tarefa. Depois que você começa, você continua. Isso a inércia explica. Então, se você começou por 5 minutos, a chance de você continuar é muito grande. E digamos que você decide desistir, não quer fazer depois de 5 minutos. O que você perdeu? Nada. No mínimo, você ganhou 5 minutos daquela tarefa evoluída. E você decidiu por uma escolha deliberada, não porque é algo que te deu a sensação de que é algo muito grande que você não vai fazer. Então é isso que a Jana está trazendo de uma forma prática, que a gente olha para uma situação, uma circunstância, né? Num processo de mentoria, eu vejo uma circunstância que você está lidando naquele momento, no agora, no presente. E aí a gente utiliza ferramentas, recursos, metodologia para superar aquele roadblock, aquela coisa que está te prevenindo, que está te impedindo de fazer o que você quer, o que você precisa, ou a meta que você quer atingir. Ô, Jana, é mais ou menos por aí, né? É isso que eu ia falar, é um ganha-ganha. Você, porque se depois de 10 minutos alguém te interromper ou acontecer você se distrair, acontecer alguma coisa, você não vai ficar pé da vida, poxa, não consegui fazer, porque você só se propôs a 5 minutos, então, já fiz alguma coisa, então não tem aquela coisa assim, putz, alguém me interrompeu, mas eu sei que... A gente fica, né, naquela coisa assim, poxa, eu tava aqui na pilha e fui interrompido, mas aconteceu alguma coisa, mas, tudo bem, porque eu só ia fazer 5 minutos mesmo, então o que eu fiz já tô no lucro, né? É meio 5 minutos é barato, né? 5 minutos, eu dou 5 minutos pra fazer isso aqui, já que tô no lucro, porque alguma coisa eu já fiz, fica barato pra fazer até algo que você não quer fazer, né? Exato. Então, é mais ou menos por aí. Cara, regra de 5 minutos. Se você levar só isso daqui hoje, começar a aplicar uma tarefa que você está procrastinando, o seu jogo já tende a mudar. Ô, Jana, depois que você fez vida produtiva, começou a aplicar a metodologia, você seguiu na mentoria VIP. A gente já tá aí, sei lá, tá no seu terceiro ciclo. A gente tá indo pra, sei lá, daqui a pouco concluir 2 anos juntos, né? Em que você tá lá, eu tô te mentorando, você tá dentro da comunidade, tá participando sempre. O que dos desafios que você está lidando agora? Porque quem está ouvindo, agora ela já mudou para o Canadá, já conseguiu o objetivo dela. A vida não para, né? A vida continua. O que te faz? Quais são os desafios? O que você está vendo aí agora que te faz seguir, né? Porque, vamos lá, é importante explicar isso, né? A gente tem, cara, no processo de aprendizado, de autodesenvolvimento, nem sempre ele vai ser exponencial. Na maioria das vezes ele vai ser logarítmico, né? Você vai dar um pico de aprendizado e depois tem alguma coisa, você nunca vai atingir um platô. Tem alguma coisa que deixa o processo de evolução um pouco mais lento, até porque a gente começa a acessar outras coisas, que é o autoconhecimento, coisas que você falou, por exemplo, dos 3 anos que você ficou no Brasil, esperando, enquanto algumas pessoas arriscaram e fizeram esses 3 anos de janela já no Canadá, tem a ver com valores que você tem a ver com alguma coisa aí dentro de você que, cara, é só seu, é o seu uniqueness, né? A sua identidade, aquilo que é seu. O que te faz seguir no processo de mentoria, continuar e estar viva nisso até hoje aí, contando, né? É só o começo, eu costumo dizer, né? Na verdade, eu acho que para mim tem muito a ver com aquilo que a gente falou no início, né? O ambiente, né, de mentoria e o ambiente que a mentoria proporciona, né, para mim, pelo menos, né, de estar ali com pessoas que vivem talvez não os mesmos desafios, mas vivem desafios da mesma forma que você vive, que estão buscando superar esses desafios da melhor forma possível, né? E que tem experiências para compartilhar e que estão ali de uma forma de uma forma aberta, né? Para estar compartilhando e para estar ajudando, né? Você, então, são pessoas que estão com uma mentalidade parecida com a sua, mesmo que os desafios sejam diferentes, mas estão com aquela mentalidade ali de crescimento, né? De buscar os objetivos e de que estão ali e que têm consciência de que precisam de ajuda e que não vão chegar lá sozinhos, né? Então,
eu acho que, para mim, tá com pessoas assim, para mim, me inspira muito. E eu acho que isso, para mim, isso faz muita diferença, né? Essa questão de estar com pessoas que me impulsionam e que não que vão me deixar para baixo, né? Que então, eu sempre... que mais te estimulam do que, sei lá, vão ficar Isso. fazendo perguntas ou botando, sei lá, obstáculos naquilo que você está vendo. Eu sempre saio das sessões, assim, com algum insight ou com... me sentindo melhor, de certa forma, né, do que quando eu comecei. Então, ter isso presente, para mim, é o que me faz estar renovando sempre, né? Porque eu acho que a gente acha pessoas por aí que vão colocar bloqueio, né, naquilo que você quer fazer, nos seus sonhos. E eu mesmo falo isso para as pessoas. A pessoa fala assim, eu quero, né, alcançar $1 milhão. Eu falo assim, mas só vamos começar então, você vai conseguir $1 milhão aí, você não vai ter amanhã, mas, né, vamos botar uma meta. Mas com o que eu posso hoje economizar, eu vou alcançar $1 milhão daqui a 100 anos. Eu falei assim, mas você não quer aumentar o tanto que você vai alguma coisinha tem que mudar, pode mudar. Alguma coisa, você pode não alcançar 1 milhão, mas vai alcançar meio ou 100, mais do que você tem hoje. Então, qualquer coisa a mais, eu acho que, né, a meta é 1 milhão, mas se você alcançar a meta, né, vamos começar. Então, eu acho que tá nesse ambiente de impulsionar e inspirar, eu acho que é uma das coisas que mais me faz continuar, né? E óbvio, né, que aqui os desafios estão só começando, né? E só que o fato de eu já ter passado por tudo isso também me fez encarar os desafios aqui, me faz encarar os desafios aqui de uma forma mais leve também, né? Tipo, eu acabei de receber a resposta da entrevista que eu fiz semana passada de que eu não fui escolhida, né? De que eles resolveram continuar com uma outra pessoa que se encaixava melhor com o que eles estavam precisando no momento. E eu, tipo, que ótimo, né? Amanhã eu tenho uma outra marcada. Então, assim, a gente vai receber nãos, mas, tipo, a gente vai continuar tentando, né? A de amanhã não era exatamente o que eu queria, mas vamos lá, vou ver, vamos sondar o mercado, como que tá, né? E ver qual proposta que vai ser, porque a de amanhã é num local que vai envolver outras coisas para mim, né? Então, são outros desafios. Então, eu acho que os desafios nunca acabam, né? Agora, principalmente agora, nesse meu período de transição, e também a importância de contar cada vitória, né? Essa coisa da gente contar sempre cada vitória, como isso faz a diferença e faz a gente enxergar que nem tudo que a gente está passando é só desafio, né? Como que como a gente tem crescido, né? Que não é... Eu não sei, cara, essa coisa de contar as bênçãos, né? Abre a nossa cabeça para que a gente enxergue as coisas boas também, e não só pensando nos desafios e nas lutas, né? Essa semana foi Thanksgiving aqui no Canadá, então eu tô mais... tô mais grata, né? Tô mais grata, assim, tô mais no clima. Foi segunda-feira agora. Mas isso que você tá falando, vamos lá, para contextualizar, né? No meu ambiente de mentoria, eu sempre começo com as vitórias. E isso eu aprendi com um dos meus mentores, o Vitor Damasio. Ele sempre começa com as vitórias, porque muitas vezes a gente está no meio dos nossos desafios, a gente se esquece de ser grato pelas coisas boas que têm acontecido. E às vezes, um dia ruim acaba ofuscando uma semana maravilhosa. Uma semana ruim acaba ofuscando um mês maravilhoso. Um mês ruim ofusca um ano maravilhoso, e um ano ruim, ou talvez nem tão ruim, ofusca uma vida maravilhosa, sabe? Então, eu faço questão de começar dessa mesma forma que o Vitor Damasio faz, lá em um dos ambientes de mentoria que eu também faço parte, porque é importante a gente lembrar daquilo que a gente tem conseguido, da nossa jornada. Você olhar para 2 anos atrás e ver, cara, lá atrás eu não tinha nem esse negócio traduzido, eu estava enrolando naquele relatório, eu estava fazendo isso, estava procrastinando, estava nessa situação travada. E aí, 2 anos hoje depois, eu estou aqui recebendo não para uma entrevista de emprego,
no Canadá. E tem gente que vai achar que é hipocrisia, cara, mas eu olho pra você, eu sinto seu coração aí. Porque você é muito mais grata pela experiência que você já teve do que pelo sim ou pelo não que veio. Você sabe que o que tem por vir pra você é muito maior e muito melhor, que você vai construir algo muito maior e muito melhor do que esse não. Esse não foi uma parte do processo, não foi o fim. Foi uma parte, foi um aprendizado. Dali você extraiu alguma coisa. Da mesma forma que as próximas entrevistas que você fizer. Por aí. Então, ter esse discernimento, quando você está num caminho que você tem mais clareza de para onde você está indo, né? Essas coisas ficam mais... Você fica menos vulnerável a essas coisas. Você fica mais atento àquilo que você de fato pode controlar, como a gente falou no início da nossa conversa, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí que a gente vai caminhando e transforma tudo isso de forma prática. E o ambiente, né, estar no ambiente, certo, com pessoas que têm ali o mesmo nível de consciência, estão abertas, que estão disponíveis para aprender o growth mindset, né, o mindset de crescimento, mentalidade de crescimento, que a Carol Dweck fala lá no livro Mindset. Cara, é isso. Muitas vezes, num ambiente de mentoria, cara, tem várias vezes que eu entro num ambiente de mentoria e eu fico calado, eu não faço nenhuma pergunta. Tem gente que entra lá na mentoria e não faz nenhuma pergunta. Passam 3, 4 horas que a gente fica lá dentro sem fazer nenhuma pergunta. Só que quando você faz uma pergunta, você está lidando com um desafio que está visível para você. Quando o seu amiguinho, o colega, faz uma pergunta ou fala alguma coisa que ele está vendo lá na rota dele, ele está num outro lugar. Ele não está nem melhor nem pior que você, ele só está num outro lugar. E aí, às vezes, a pergunta que ele está fazendo lá no lugar que ele está serve muito mais para você do que para ele mesmo. Da mesma forma que, às vezes, a pergunta que você faz num ambiente de mentoria, muitas vezes, na maioria das vezes, serve mais para alguém que não está nem capaz de ver aquela pergunta que você está fazendo, porque ele está tão compenetrado naquilo que ele está fazendo, que ele não consegue nem ver outras coisas. Então, um ambiente de mentoria, um ambiente de comunidade, qualquer ambiente que você frequente, que possibilite esse tipo de interação, esse tipo de aprendizado, de troca mesmo, tende a ser positivo. Por isso que você, Jana, acabou de falar, né? Cara, eu sempre saio bem da mentoria, eu sempre saio com atitude, com vontade de fazer alguma coisa, porque se não foi por algum problema meu mesmo que eu resolvi, diretamente, algum problema meu foi resolvido, ainda que indiretamente, né? Então é isso que um ambiente, né? Encontrar os ambientes certos acaba propiciando. Ô, Jana, a gente está caminhando para o nosso final aqui. Se deixar, eu vou conversando com você por muito tempo. É muito gostoso para mim também escutar isso, ter a oportunidade de escutar, tá? Eu quero que, para a gente fechar aqui, você dê um recado para aquela pessoa que está escutando a gente, que está na correria, que está lá no trânsito, que está com dificuldade, que isso que eles estão falando não faz sentido. Eu não tenho tempo, eu trabalho das 8 às 8, tenho criança para cuidar, tenho cachorro, tenho coisa para não sei o quê, roupa para lavar. Eu não tenho tempo para parar e assistir uma aula, para fazer alguma coisa, para entender um método, para aprender, para escutar. Eu não tenho tempo. O podcast, o RBcast, é feito para quem não tem tempo, né? Fala para essa pessoa que não tem tempo. Que recado você deixaria? Que lembrete você pode deixar em uma frase, em alguma coisa que você possa deixar, uma mensagem que você possa deixar para essa pessoa que estimule ela a, sei lá, começar de alguma forma, mesmo que a circunstância não seja extremamente favorável? Poxa, eu acho que é isso, é começar. Porque por mais que a gente não tenha meia hora para ver uma aula ou 1 hora ou sei lá o quê, a gente tem, sei lá, 10 minutos, né? Tem 5 minutos, tem, sei lá, o tempo que você fica no Instagram. Nossa, já tem outra história também, né? O tempo que eu perdia num joguinho no celular que eu achava que era para me relaxar, mas que no fim das contas só me fazia perder tempo, que era algo que eu já não tinha, assim, né? E como que isso foi melhorando a minha relação até com as telas e tudo, mas isso é um outro assunto. Mas eu acho que é isso, é começar. Eu acho que a gente não precisa começar com 1 hora, com meia hora. Eu acho que 10 minutos que a gente se propõe ali a fazer, nem que seja o planejamento diário, né? Nem que seja botar os seus objetivos ali no papel, né? O que as pessoas fazem às vezes no início do ano, no fim do ano, né? No ano novo e tal. Não, meu objetivo esse ano vou fazer tal coisa,
Nem que seja sentar, né, e botar assim os seus objetivos no papel e fazer, né, os objetivos diários ali, né, no planejamento diário, nem que seja isso. Eu acho que só isso já dá uma clareza muito grande do que você tá abrindo mão quando você deixa de fazer e do que você precisa realmente fazer. Né, quando você senta e prioriza as tarefas daquele dia, não, mas eu não vou dar conta de fazer, eu preciso fazer 20 coisas. Falei assim, se você fizer 5 coisas por dia, no final da semana você vai ter feito as 20, enquanto que se você não se planejar, às vezes você vai demorar um mês para fazer as 20 coisas e você vai achar que vai estar fazendo tudo ao mesmo tempo e vai, né, então eu acho que ter essa clareza, 5 minutos a gente já consegue isso, né, nem que seja para fazer esse planejamento. Os 5 minutos que você faz é muito melhor do que a 1 hora que você não faz, né? Então, você acha que tem que ser perfeito, né? É identificar essa pequena lacuna de tempo que você tem de alguma forma disponível, seja por um joguinho que você esteja jogando no celular, ou seja por, sei lá, algum tempo de tela, alguma coisa que esteja roubando seu tempo, ou até alguma outra coisa que não necessariamente seja celular. Normalmente, o celular é um dos grandes vilões, é onde você consegue encontrar mais facilmente sei lá, um tempo que está indo pro lixo, né? Pegar isso e transformar esse tempo em um tempo útil para você. Colocar num plano diário, colocar uma meta, uma coisa que eu preciso resolver amanhã, 2, eu recomendo 5 coisas lá no planejamento diário, né? 5 tarefas que você se compromete realmente a fazer amanhã, coisas que você tem clareza, né? Não só ali escrever o relatório, mas escrever o relatório por 30 minutos, especificar de uma forma que fique, claro, que fique saudável também para você. Acho que esse é um recado excelente, Jana, foi muito bom. Jana, queria agradecer, tá? A tua participação nesse primeiro episódio do RBcast. Foi um prazer imenso ter você aqui. E antes de eu encerrar e te dar um abraço aí online, né, ou virtual, eu quero deixar um recado para você. A gente falou aqui ao longo desse episódio sobre formas que você pode encontrar de melhorar a sua relação com o tempo. E eu tenho certeza que se esse episódio serviu para você, se o que você viu aqui serviu de alguma forma para uma ficha cair, para uma virada de chave pequena que seja, para promover algum tipo de atitude em você, eu gostaria de pedir que você compartilhe esse episódio com alguém também, que faça aí a generosidade de mandar para algum familiar, algum colega de trabalho, que esteja sempre na correria, que esteja sempre procrastinando ou sempre sobrecarregado com tarefas do trabalho, com dificuldade de fazer uma melhor gestão do próprio tempo. Compartilha com esse alguém, com essas pessoas que você entende que vão poder ter o mesmo benefício que você está tendo aqui. A gente espalhar essa mensagem, além de ser bom para as pessoas, é bom para a gente aqui também. Quanto mais pessoas receberem essa mensagem, melhor para a gente, sei lá, cumprir o nosso propósito de espalhar a nossa mensagem pelo mundo. Jana, de novo, tá? Obrigado de coração. Agora a gente está no mesmo fuso horário, né, Jana? Verdade. Você estava no fuso horário no Brasil, agora você está no fuso horário aqui do Central, aqui, da North America. E, cara, obrigado de verdade, tá? De coração, a gente tá junto, segue junto. E é isso aí. Quer deixar um último recado pra galera? Um beijo? Eu que agradeço o convite aí. Valeu. Eu tava meio com medo aí o que esperar disso, mas foi tranquilo. Show de bola, Jana. Obrigado, viu? E você? RBcast, você vai ver a gente por aqui falando de gestão de tempo, tá bom? Vejo você na próxima. Valeu? Fui!